Episódio 7 do caso do Jeffrey Epstein. Epstein sequestrou Madeleine McCann. Não sei se é assim que fala, espero que sim. Atualizações episódio 7. Lembrando, rapaziadinha, o canal do Planeta Novo vai estar na descrição aí. Super recomendo o canal, já falei isso aqui em todos os vídeos. Canal muito bom. Vai estar na descrição, rapaziada. Vão lá. Conheço o canal aqui, vocês não vão se arrepender não. Beleza? Vamos ver eles aqui. Ex-mulher de Bill Gates se pronuncia e deixa no ar pontos importantes sobre os relatos envolvendo o empresário. Milhares de documentos são derrubados pela justiça após reclamações das vítimas. E a teoria de que Epstein pode estar por trás do sequestro de Madeleine McCann. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem o episódio 8 sobre a série do Epstein, né? E hoje a gente vai trazer atualizações dos arquivos divulgados recentemente, mais de 2 milhões de páginas falando sobre o caso Epstein. Hoje estou aqui com o Lucas Cieca e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes desse pessoal que está vindo forte com a gente aqui, lá ele. Salve Bruno Fabio, salve a galera que tá vindo fortão aí, empurrando nós e... Tão bombando nós, né? Tão bombando nós, mano. Quero 15 mil likes, mano. 15 mil likes, eu duvido. Me dê. Me dê, papai, né? E bom, várias teorias estão surgindo. Essa daqui, pra mim, é tipo assim, na hora que eu ouvi falar, eu falei, não, também é. Mas é forte. É meio P. né? Quando saiu o P. tudo que tinha acontecido de errado no mundo era o P. né? Pô, quem esbarrou e derrubou ali o vaso de planta? P. Tá ligado? Basicamente era isso. Mas tem fundamento. Aí me pegou. Me pegou. Tá ligado? Epstein pode estar envolvido no caso da Madeleine McCann? Vamos entender. Madeleine McCann é um dos casos mais emblemáticos do século, tá? Tem, tipo assim, uns 50 documentários sobre o assunto. Tem série. A família continua procurando. Todo ano surge uma Madeleine McCann, certo? Alguém falando que é ela, pedindo pra fazer exame e tudo mais, indo conhecer a família. Todo ano surge alguém falando que viu a pessoa que pode ter feito isso, que sabe talvez onde ela esteja. Ó, eu acho que ela pode estar com esse cara, vai lá e vê na casa dele. Então é um caso muito grande que nunca morreu, que sempre se manteve vivo. Certo? E do nada, ele foi relacionado com o caso Epstein. Seria tipo uma coincidência muito grande, né? E essa teoria viralizou não por conta do Epstein, mas da Ghislaine Maxwell, que é, né, a parceira dele. A Madeleine McCann desapareceu em 2007 em Portugal e basicamente foi feito um retrato falado de uma mulher que teria pego ela naquela época e teria sumido com ela. O retrato falado é esse e essa é a Ghislaine Maxwell. Mano, É bem parecido. É bem parecido. Isso que eu ia falar, assim, parece muito. Parecido. Aí foi onde eu fiquei chocado, né? Tipo assim, e é um negócio que já existia há muito tempo. Não foi feito agora que ela tá aparecendo, sabe? Tipo, com interferência. Não, já existe há muito tempo. E aí você vai falar, tá, mas esse desenho não surgiu do nada? Não foi alguém que, sei lá, usou inteligência artificial ou fez o desenho só pra, né, plantar uma notícia que não existe? O desenho da pessoa suspeita é real e, inclusive, tá no site da família da Madeleine chamado encontremadeleine.com. Você pode entrar no site e o desenho tá lá. Na descrição do desenho tá escrito: este é um retrato falado de uma mulher de aproximadamente 30 a 35 anos, com cerca de 1,57 m de altura, que estava se comportando de maneira suspeita na área de Marina Porte Olímpica em Barcelona, nas primeiras horas da manhã do dia 7 de maio de 2007. Ela é uma pessoa de interesse para a investigação ainda não identificada. Para contextualizar, essa mulher passou a ser suspeita após um homem conversar com ela e ela ficar agitada e demonstrar saber alguma coisa sobre o caso da Madeleine, que tinha acontecido 4 dias antes. Tava todo mundo procurando ela, né? Era um lugar meio que pequeno assim, então tava todo mundo procurando ela, conversando sobre o caso. O cara falou com ela ficou meio que estranha e o cara então desconfiou dessa mulher. E bom, duas diferenças entre a Ghislaine e essa mulher são a idade, porque na época ela tinha 45 anos, então ela já era mais velha do que falava. Só que não é um problema, porque a Ghislaine era muito rica, então ela é como uma pessoa famosa, dessa que tem tipo muito dinheiro, investe um monte e realmente parece que é 20 anos mais jovem. E a altura dela, porque a altura dela é de 1,68 m, pelo que a gente tem publicamente posto. Só que o que alimenta ainda mais a teoria é que foi divulgado nos arquivos do Epstein um testemunho feito ao FBI
por uma pessoa com um nome censurado. O relato foi dado em 2020 sobre algo que teria acontecido em 2009. A pessoa, 11 anos depois, foi até o FBI para poder contar isso. E a pessoa escreveu o seguinte, vou ler para vocês, é um pouquinho longo, mas é necessário porque a gente tem que entender todo o contexto. Em setembro de 2009, ou seja, 2 anos depois que a Madeleine tinha desaparecido, eu morava num lugar que está censurado. Era um domingo. Virei da minha rua para a rua principal e me vi caminhando atrás de uma mulher e uma menina. Havia também um homem de meia idade com elas, mas ele caminhava bem mais à frente. Quando me aproximei da menina, notei que ela se parecia com a Madeleine McCann. A mulher estava tentando apressá-la e parecia agitada com a minha presença. A menina cobriu o olho direito com a mão o tempo todo em que caminhávamos. Ela ficava se virando para me olhar. Depois de um tempo, virei para o outro lado. Relatei o ocorrido na internet como um avistamento, pois achei estranho. Não pensei mais nisso por anos, até ver a postagem do Facebook sobre Ghislaine Maxwell e a teoria de que ela teria levado Madeleine McCann. A mulher que eu vi era idêntica a Ghislaine Maxwell. Reportei o avistamento à polícia, mas achei que também deveria reportar a vocês. Ou seja, né, ele só foi ver depois de muito tempo e entender que aquela mulher que tinha visto provavelmente era a Ghislaine. Só que essa teoria, cara, é um negócio complicado de resolver. Inclusive, a Ghislaine é uma pessoa muito importante em todo esse caso, porque ela é a pessoa mais poderosa dentro dessa rede que se mantém viva. A mais poderosa de fato era o Jeffrey, né? O Epstein. E ela era o braço direito dele. Então, ela sabe das coisas que ele sabe, ela sabe como tudo funcionava. Obviamente. E ela pode esclarecer muita coisa, inclusive em troco de liberdade. Sim, né? E eu vi, e também é teoria, né, mas maluca, que ela poderia até, inclusive, ser uma das cabeças do tipo assim, ser tão forte quanto o Epstein, tá? Tanto porque... Não, isso eu não duvido. Que, tipo, todo mundo, só ela tá viva, tá? A galera foi todo mundo... Entendi. Aí, então ela seria uma das... Tá ligado? Não, eu acho que ela tinha realmente muito poder. E ela tinha uma vantagem, que é o fato dela ser mulher. Como ela é uma mulher, ela... Mano, que eu acho que, tipo assim... Ela, obviamente, sabe de tudo, né? Porque, se não me engano, ela era mulher do Epstein. E pelo que a gente já viu nos vídeos anteriores, ela, tipo, recrutava muita menina pra, né? Enfim, pra fazer as barbaridades que ele fazia. Então, tipo, mano, ela sabia de tudo, ela sabe, com certeza. E pode também haver essa possibilidade, né? Ela querer negociar, né? Em troca da liberdade dela. E ela falar tudo. Só que, mano, tipo, obviamente, se ela falar tudo realmente que ela sabe, que provavelmente ela sabe muita coisa, se ela falar e ter a liberdade dela concedida, né, se ele houver essa troca, mano, muito provavelmente essa mulher vai morrer. Muito provavelmente, porque envolve muita gente grande, mano, mas muita gente grande. Esse caso só envolve gente, tipo assim, é Bill Gates, é Trump, então, tipo, é esse pessoal. Então, se ela realmente falar o que sabe e, em troca, ganhar sua liberdade, mano, essa mulher... Se ela ficar viva é um milagre, mano. Essa é a verdade. Fazer a abordagem com as meninas de uma forma muito mais fácil. Recentemente eu vi um caso, eu não vou lembrar o nome, mas é de um casal latino que morava nos Estados Unidos, que o cara tirou a vida de, tipo, 18 meninas, tá ligado? E aí, tipo, ele vai preso e tal, e aí vão descobrindo e vão desenterrando corpos na casa dele, tal. E no final, você percebe que a mulher dele, que até então tu achava que era vítima, que ficou o tempo todo morando com um cara que era um monstro, que enterrava essas meninas, escondida dela, ela era cúmplice. Porque as meninas não teriam ido até lá se não fosse uma mulher chamando. Se fosse ele, aquele tiozão, parando no carro de noite chamando a menina pra entrar no carro, não ia entrar. Mas era ele com uma mulher do lado. Difícil, aí a pessoa olhava e falava, um casal aí, que bonitinho, né? Vou com eles. Tranquilo, aqui tá tranquilo, tenho segurança. Então o fato dela ser mulher deve ter permitido que ela levasse muita gente pras festas do Jeffrey sem saber o que acontecia lá. E lá a pessoa via e aí já tava lá, e o que você vai fazer, né? Inclusive, as festas do Jeffrey que aconteciam na ilha, por exemplo, imagina a sensação de você estar numa ilha, você tá ilhado. Você não tem o que fazer. Literalmente, a polícia daquele lugar é a segurança desse cara. Obedece esse cara. Esse cara é rei ali. Ele manda, as leis são dele. O próximo tópico que a gente vai falar é da ex do Bill Gates, que se pronunciou e meio que confirmou os relatos. Tipo, ela em nenhum momento deu a entender que era mentira. Pra quem não acompanhou e não viu os outros episódios, basicamente o que saiu é que o Epstein escreveu um e-mail pra ele mesmo, ou seja, ele escreveu um e-mail e mandou pra ele, não chegou a mandar pra alguém, como rascunho de um e-mail que ele ia enviar pro Bill Gates, onde ele tá falando que o Bill Gates tá falando, ó, lá no passado você ficou me enchendo o saco porque você foi numa festa minha, você pegou doença, né, sexualmente transmissível, passou pra sua mulher, virou um problema na sua vida, e você me pediu um antibiótico e pediu pra pagar tudo que eu tinha de informação. Ele fez um baita desabafo ali, né, não chegou a enviar, mas tinha isso escrito no e-mail dele. E muita gente especulava
provava que existiam problemas, que não sabiam qual era, que fizeram o Bill Gates e a Melinda, né, que inclusive tem uma fundação juntos, com o nome dos dois, se separarem. Eles eram vistos até como um casal perfeito. Por que eles se separaram? Ninguém sabia por quê. E então saiu esse e-mail falando que o motivo era essa doença que ele tinha passado pra ela. Então na terça-feira, a Melinda foi a um podcast da emissora americana NPR e falou um pouco sobre o caso. Ela disse que viveu momentos muito dolorosos no casamento e que a revelação de novos detalhes do caso Epstein faz ela lembrar desse período. Ela falou o seguinte, para ser mais exato: qualquer pergunta que ainda exista, coisas que eu nem consigo começar a saber completamente, essas perguntas são para aquelas pessoas e até para o meu ex-marido. Eles precisam responder por isso, não eu. E estou muito feliz por estar longe de toda aquela sujeira. Ou seja, mano, ela confirmou, viado. Jogou. Não, jogou, pô. Ele tem que perguntar para eles e pro meu ex-marido, né? Exatamente. Porque não, ela foi vítima. Sim, né? Quando alguém trai uma pessoa e traz ainda uma doença para essa pessoa, nossa, ela é muito vítima, coitada. Ou seja, né? O que ela quer dizer? Foi o que eu falei. Tipo assim, ela não confirmou com as próprias palavras dela. Ela falou assim, não, eu confirmo, mas ela falou, né? Que graças a Deus que ela tá longe de toda aquela sujeira. Mas, ou seja, tipo assim, jogou a bomba no colo lá do Bill Gates e falou, mano, se vira aí. Agora você vai ter que falar. Foi basicamente que deixou a entender. Ela em nenhum momento negou. Ela meio que confirmou, mas não disse exatamente isso. E ele vai ter que se virar. Tipo, jogou a bomba no colo dele, se vira, mano. Se vira. Inclusive, quando ela foi questionada sobre a questão dos remédios que teve que tomar, né, os antibióticos, ela respondeu: tristeza, simplesmente uma tristeza inacreditável. Inacreditável, certo? Ou seja, não desmentiu. E o Bill Gates segue lá perdendo muito dinheiro, mano. Tipo assim, alguns bilhões de dólares já foram perdidos por conta da forma que ele tá arranhando a própria empresa dele, a Microsoft, né? Bom, agora a gente vai falar de milhares de documentos que foram derrubados. Isso porque as vítimas declararam que as suas identidades ficaram comprometidas. Os advogados, inclusive, afirmaram que a edição mal feita, que foi feita ali em algumas imagens... É sempre uma tarja, né? É uma tarja, né? Permitia que quem conhecesse as vítimas reconhecesse na foto. E isso transformou a vida dessas pessoas no inferno. E basicamente isso aconteceu com 100 pessoas de um dia pro outro. Tanto é que foram encontrados endereços de e-mail por lá, certo? Fotos nuas, totalmente nuas, fotos nuas com anotações de nome e inclusive fotos nuas de pessoas com rosto. Então foi feito um pedido meio que geral para poder ocultar uma série de arquivos e os advogados inclusive declararam que era o mais grave episódio isolado de violação da privacidade de vítimas em um único dia na história dos Estados Unidos, que nunca tanta gente teve a privacidade violada de uma vez só. E a justiça americana acatou o pedido, né? Entendeu que de fato existia um senso nisso e afirmou ter retirado todos os arquivos marcados pelas vítimas e que os erros aconteceram muito por conta da falha técnica e humana pelo volume que existia, né, de arquivos. Inclusive ontem eu falei no vídeo, né, por que não ter imagem de tudo? A gente ficou... Acho que é isso. Mas aí então não tem que ter imagem de porra nenhuma também, né? Então, é porque não... Sei lá, tem coisa que não faz sentido. Tem coisa, lógico, eles têm que tapar rosto de pessoa. Na real, o que tinha que ter era um esclarecimento total. Isso, em cada página, de cada foto, exatamente, falar tampado pra não aparecer o nome de tal pessoa. Tipo, então, exatamente isso aí, mano. É que acho que eu falei no vídeo passado ou no retrasado. Que tipo assim, mano, eles estão simplesmente pega as fotos, joga lá, não explica o contexto, não explica nada. E tipo assim, tem foto que você vê, igual a gente viu no vídeo passado, que tipo são simplesmente 5 pessoas sentadas numa mesa conversando. Tu vai ver a foto e falar, tá, o que é que tem nessa foto? Não tem nada, tá ligado? É isso, tu vai falar, pô, não tem nada demais nessa foto. Só que tem, mas eles não explicam o contexto da foto nem nada. Só pega as imagens e joga lá. Bota uma tarja no rosto das pessoas e pronto. Não tem contexto, não tem nada, entendeu? O que eles deveriam fazer é isso. Ah, essa foto foi no dia tal, assim, se assado. Tava acontecendo isso e aquilo. Beleza, aí sim. Mas tipo, simplesmente pega uma foto e joga lá e pronto. Aí é complicado. Parecendo de fato por que tá tampado ali e tal. A gente falou que tinha 500 advogados trabalhando nisso, certo? É muita gente trabalhando. 500 pessoas por dia. Vamos botar que eles pegam, sei lá, 10 páginas por dia. São 5 mil páginas. 5 mil páginas já é tipo alguma coisa. Todo mês eles vão estar ali na casa dos 150 mil páginas fazendo e alimentando. É melhor eles fazerem isso. E a cada dia eles terem a conclusão do que são essas páginas e emitirem com conclusões e contexto,
do que emitir da forma que foi emitida. Por exemplo, ó, essa foto aqui a gente não tem como mostrar, mas aqui tem uma menor de idade do lado do Bill Clinton. Não vou mostrar nada dela que a gente tá protegendo ela. Não vai ter nada da parte dela. Vai estar aqui a foto, vocês vão ver que tem uma pessoa do lado, a pessoa tá coberta, essa pessoa é uma criança. Ou então, é igual eu falei, meio que não serve. E aí, realmente, as vítimas podem sofrer com isso, né? Inclusive, se passou alguma coisa que não teve censura nenhuma e foi com o rosto e nudez e tudo de uma vez só. Então, fica estranho porque daí, tipo, por exemplo, o Bill Clinton não pode vir, já que tá tarjado, e falar, tá, como é que vocês falam que é uma menor de idade? Não, mas aí é uma questão que, por exemplo, era um segredo de justiça muito claro. É claramente um caso de segredo de justiça. Por quê? Porque tem a reputação de uma pessoa envolvida. Se ela for condenada, tudo bem. Mas se ela não for, entendeu? A reputação tá em jogo. Normalmente isso aqui ia correr em segredo. Ninguém ia saber. Mas o caso se tornou de interesse público. Então eles estão revelando dados que são dados sensíveis. Já se sabe que os dados são sensíveis. O problema é que tem dados que são realmente capazes de arruinar alguma vida. Tanto que teve gente que apareceu ali, que são parte dessas 100 pessoas que pediram para retirar as imagens, que falou que isso poderia ser fatal. Poderia ser um erro fatal. Ou seja, imagina alguém tirar a vida agora por conta disso. Então, de fato, é algo a se pensar como fazer a melhor divulgação possível disso. Não é um trabalho fácil. É um trabalho bem difícil. Tem um volume muito grande de imagem. Por isso que eu acho que divulgar de uma vez só 2 milhões de páginas foi um erro. Ainda mais tudo sem contexto. A galera ainda vai descobrir muita coisa. Não deu tempo. Eu chuto que deve ter, sei lá, umas 1000 pessoas no mundo lendo isso aí de fato, tá ligado? Até porque a gente tentou, por exemplo, ter acesso aos arquivos e não tá fácil. Tá toda hora caindo o site e tudo mais, porque tem muita gente vendo, muita gente fazendo download, muita gente, sabe, tipo, querendo ter acesso a esse conteúdo. Então, eu chuto que boa parte ainda não foi completamente lido. E das imagens em si, a gente sabe que isso não é nem um décimo do que tem. Como que a gente sabe disso? Porque todo print que a gente tem da tela de trabalho deles, porque no meio das imagens divulgadas, a gente tem print da tela de trabalho de quem está divulgando as imagens. Olha que doideira. Tipo, como se fosse a print da tela de trabalho do editor. E aí, nesses prints, a gente vê um monte de telinha assim coberta, tudo pretinho ali, né? Pra você não ver o que tem ali, ou seja, censurado, e um ou outro livre. Tipo assim, tem 50 e tem tipo 3 livres. Ou seja, a gente não tem nem 10% divulgado do que tem de imagem lá disponível para eles, certo? Então, muita coisa ainda vai ser esclarecida e inclusive de coisa que já está pública, porque pelo volume é meio que humanamente impossível conseguir definir tudo de uma vez só. Exatamente. Quando sair mais informação, então, a gente vai ter um próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu e quer saber mais informações e ainda não viu os outros episódios, aqui embaixo vai estar a playlist. Tamo junto, valeu, é nóis. Mano, é como a gente já disse no vídeo passado, mano. Se eles ficar divulgando as imagens sem contexto nenhum, a gente não vai saber qual é o contexto da história, não vai saber o porquê dessa imagem, onde foi, como foi, tá ligado? Aí fica meio complicado. E a questão das vítimas, tá certo, concordo, né? Que é a identidade das pessoas, né? E um caso desse tamanho é muito complicado. Mas, mano, é muito arquivo, cara. É muita coisa, tá ligado? Mas é isso, mano. Basicamente é isso. O linkzão do vídeo do canal do Planeta Novo vai estar na descrição aí, rapaziada. Vão lá, conheça o canal, super recomendo, muito bom. Sou inscrito já, assisto todos os vídeos, entendeu? E é isso, mano. Se você gostou do react, mano, deixa o like, curte, comenta, mano. Puder compartilhar, vai estar me ajudando bastante, rapaziada. Mas lembrando, de terça a domingo, rapaziada, live a partir das 8 horas da noite. Mano, puder colar nas lives lá pra gente trocar uma ideia, pra gente resenhar. As lives estão sendo muito maneiras, rapaziada. É isso, tamo junto, é nóis e valeu.